Olá, crianças! Faz tempo que a gente não se encontra, não é mesmo? Pois hoje é um dia muito legal. Nós estamos terminando a nossa matéria do caderno impresso de vocês, número 1, com as unidades de matemática 8 e 9. Então, hoje nós terminamos a parte de matemática, tá legal? Vamos lá, então, para a nossa rotina do dia. O que nós vamos ver hoje? Na unidade 8, nós vamos ver as estratégias de cálculo mental na adição e resolver problemas. Nós vamos fazer a leitura das páginas 259 a 262, vou explicar para vocês as estratégias de resolução de problemas e faremos todas as atividades. Atividades da unidade 8, atividades da unidade 9 e também as tarefas das duas unidades. Parece muita coisa, mas não é não, tá bom? Dá para a gente fazer tudo com tranquilidade. Então, vamos lá para o começo na unidade 8. Antes de fazer a leitura do material, é importante que vocês saibam que as estratégias de cálculo mental, elas são pessoais. Então, cada pessoa tem uma maneira mais fácil para ela mesma de chegar a uma conclusão. Nós vamos dar algumas sugestões, mas não quer dizer que são só essas que existem. Existem aquelas que você vai fazer, tá legal? Então, vamos lá para a nossa matéria. Nós temos aí 3 colegas, o Luiz, a Monique e o Guilherme. O Luiz, a Monique e o Guilherme estão fazendo a atividade de soma e cada um está utilizando uma forma de fazer essa conta. Vamos verificar então como que eles estão fazendo? Vamos lá então. Olha o Luiz. 37 mais 26, o que ele fez? Eu vou repetir aqui no quadro para ficar mais fácil da gente entender. Então, vamos lá. 37 mais 26. O que foi que o Luiz fez? O Luiz achou difícil fazer essa soma colocando esses números aqui picadinho. Então, o que ele coloca aí no material para vocês? Ele colocou 40 mais 23. O que é 40 mais 23? Ele tirou 3 daqui e emprestou aqui, ó, para arredondar esse número. Fica mais fácil essa conta? Fica mais fácil. 40 mais 23 igual a 63. Já a Monique, ela fez diferente. É 37 mais 26 e ela resolveu fazer 33 mais 30. Aonde que a Monique fez? Ela tirou 4 unidades daqui e passou para o 26. Então, ela fez o contrário que o Luiz. Ficou fácil de fazer assim? Também ficou. 33 mais 30, 63. E agora, nós vamos para o Guilherme. O Guilherme fez 37 mais 26 e ele fez o arredondamento das duas partes. Ele colocou 40 mais 30. Para 40, ele teve que pegar 3 unidades aqui. E para o 30, ele pegou 4 unidades aqui. Ou seja, ele colocou 7 números a mais. Então, o que ele tem que fazer no final? 40 mais 30, 70. Menos o 7 que ele pegou de ninguém, que também vai dar 63. Na minha opinião, a mais complicada é a do Guilherme, porque ele tem que fazer uma subtração no final. Agora, os outros 2 coleguinhas aqui, eles pegaram do próprio número, eles só trocaram a posição, que fica mais fácil. Então, na estratégia de cálculo mental, uma das coisas que a gente vai fazer é arredondar um dos números para ficar mais fácil essa soma de cabeça. Tá legal? Então, vamos seguir. Agora, você tem aí uma atividade em que você vai fazer a estratégia utilizando ou do Luiz, ou da Monique, ou do Guilherme. Não é para fazer continha no teu material impresso, tá? Não tem que fazer continha, você tem que fazer a estratégia que um deles utilizou e colocar a resposta. Para dar um exemplo, eu vou fazer a primeira para vocês. E é só a primeira. Então, vamos lá. A primeira que vocês têm aí, 49 mais 27.
Eu não tenho que armar continha nenhuma, tá? Eu vou colocar o resultado. Qual número está mais fácil de eu arredondar? Eu tenho que ver sempre o número que é mais próximo para eu fazer isso. O mais próximo é este, professora. Está próximo de 50. Então, eu vou colocar 50 mais, se eu dei uma unidade aqui, eu tiro dali. 26, que é igual, fácil agora? Para fazer de cabeça, essa estratégia que eu usei é a do Luiz, tá? Os outros vocês vão fazer sozinho, vão colocar o resultado, coloca a estratégia como eu fiz somente e põe a resposta. Se você ainda não entendeu, tem dúvida, volta na aula gravada, assiste novamente e faça o exercício sozinho. Tenta fazer sozinho, tá? E se assim mesmo você não estiver dando conta, converse com o seu professor. Vamos lá agora para o exercício número 2. É a mesma coisa. Qual a diferença? Aqui você só vai colocar sinal de igual ou diferente e vai escrever a forma como você pensou. Você tem uma linha bem grande aí, mas olha aqui. Aqui é onde você vai colocar o sinal de igual ou diferente. Será que 45 mais 38 é igual ou diferente 40 mais 43? Vamos pensar um pouquinho? Olha primeiro os números diferentes. Se eu tenho 40 aqui e ali eu tenho 45, o que eu fiz com as 5 unidades? Acho que eu emprestei para o outro lado, né? Então, você verifica, coloca aqui o resultado. Uma dica, né? Você faz essa soma aqui, um cálculo mental, coloca aqui o resultado. E faz a mesma coisa desse lado e coloca o resultado. E vê se o resultado dos dois lados é igual ou diferente. Você vai fazer isso nos 3 exercícios. Tá bom? Esse de igual ou diferente aí é bem facinho também, vai? Você é um aluno do 5º ano. Vamos lá agora para o próximo exercício. Nesse exercício 3, você tem uma soma já proposta em cima e embaixo nós temos uma estratégia que já foi utilizada pelo material. Então, o que nós vemos ali? Olha, professora, eu sei, nós temos uma decomposição. Eu tenho o número 234 e uma decomposição, 200 mais 34. O segundo número, 187, uma decomposição de 100 com 87. Esses sinaizinhos vermelhos que você vê no seu material impresso é para te mostrar qual foi o pensamento desta pessoa. Então, o que ela fez primeiro? Ela somou as centenas e colocou o resultado. Depois, ela decompôs esta dezena e decompôs a outra dezena, certo? Aqui embaixo, ela repetiu, ó, 300 mais o 30... mais 80, aqui ó, ela decompôs o 80 em 70 mais 10 e somou as unidades, para chegar à conclusão do número 421. Ei, professora, mas a pergunta é qual foi o raciocínio que essa pessoa usou? Você está lembrado que eu falei no começo? Se você não está lembrado, volta lá na gravação da sua aula que você vai ver qual é essa estratégia que a gente usa. É um exercício que vocês estão acostumados a fazer, tá? Vamos lá para o próximo. Essa outra estratégia é diferente da anterior? A única diferença dela é que ela é colocada numa reta e eu também vou fazendo pequenas decomposições para chegar à soma final. Então, qual é mesmo a estratégia desta resolução? Falei também no começo, né? A dica está no próprio desenho aí do exercício, tá? O exercício 4. Agora, você pode utilizar a estratégia que você quiser para resolver as adições. Registre a estratégia que você utilizou e marca aí no seu caderno impresso, tá? Ah, professor, eu quero fazer montando a minha continha, eu ainda não estou dando conta. Ó, eu vou dar uma dica para você. Tenta primeiro as estratégias de cálculo mental. Às vezes a gente tem que sair daquilo que a gente está acostumado sempre e fazer uma coisa diferente. Aí você vai ver que não é tão difícil assim, tá? Agora nós vamos na unidade 9. A unidade 9 é resolver problemas.
E na resolução de problemas, eu vou pedir para vocês que deixem na mãozinha aí de vocês um marca-texto ou um lápis de cor, porque o importante na resolução de problemas é a gente conseguir separar o que é uma historinha do que é um dado matemático. Se vocês não fizerem isso, todas as vezes que tiverem avaliações ou você mudar de ano, for para o 6º ano, você vai continuar tendo dificuldade em resolução de problemas. Todo problema tem uma história que vai contar algo para a gente calcular no final. Mas esta historinha é importante para eu saber quais operações eu vou ter que utilizar, tá? Então, deixa o marca-texto na mão, a gente vai fazer a leitura de um exercício juntos e vamos marcar o que é historinha e vamos marcar o que é dado matemático. Tá legal? Então, vamos lá. Nós vamos resolver problemas e nós vamos escolher aqui para nós um tema que vocês gostam bastante, que são atividades esportivas. Então, vamos lá. A primeira atividade que nós temos ali, patinação. Temos ciclismo, temos slackline e temos rugby. Vamos ver o que ele quer contar para a gente. O exercício 1. O Paulo participa de campeonatos de skate. Ele e os colegas de sua equipe usam todos os equipamentos de segurança necessários. Para o último campeonato, renovaram seus acessórios. O kit de proteção, cotoveleira, munhequeira e joelheira, saiu por R$ 139,00 e o capacete por R$ 229,00. Perceberam que eu fiz a leitura do problema todinho? Essa é a primeira coisa que vocês têm que fazer, ler tudo para saber o que eu tenho ali, tá? Todos os dados, toda a historinha que eu tenho. Fiz alguma pergunta para vocês? Não, aqui é só a história com os dados. As perguntas vão vir aí nos itens A e B. Então vamos lá para separar nesse problema as historinhas. Agora é a hora que eu faço a leitura devagar, pausadamente, com marca-texto na mão. Então vou começar novamente. Paulo participa de campeonatos de skate. Historinha ou dado matemático? Historinha, então eu não vou grifar. Ele e os colegas de sua equipe usam todos os equipamentos de segurança necessários. Historinha ou dado matemático? É uma historinha, então também não vou grifar. Para o último campeonato, renovaram seus acessórios. Historinha. O kit de proteção, cotoveleira, munhequeira e joelheira, saiu por R$ 139,00. Você não precisa grifar o kit de proteção, porque não me interessa ainda o que custou R$ 139,00. Então, você só vai grifar para mim R$ 139,00 e grifa a palavra kit, porque é para eu saber que o kit custou R$ 139,00. E o capacete, R$ 229,00. Grifa para mim, capacete, R$ 229,00. Até aí nós lemos o problema, nós vimos o que era historinha, o que era dado matemático, mas ainda não teve nenhuma pergunta, então eu não sei que operação fazer. Vamos lá então para a pergunta da letrinha A. Se cada componente da equipe comprou um conjunto completo de acessórios e o total da compra foi de 2.208, quantos eram os skatistas? Epa, professora, agora saiu um dado novo aí. Está perguntando quantos eram os skatistas. E eu vou falar para você, grifa a pergunta. Quando você fizer uma prova, sempre grife a pergunta. Eu posso ter vários dados e posso fazer várias perguntas de um mesmo problema. Então, eu tenho que grifar aquilo que ele quer. Ele quer quantos eram os skatistas. Vou ajudar vocês no pensamento matemático. Só dessa vez, tá? Nós vimos que o kit... Eu vou pôr aqui, ó, kit, capacete. O kit custou R$ 139,00. E o capacete custou R$ 229,00. Os skatistas todos não compraram todo esse material? Porque está falando num problema que os skatistas compraram o equipamento completo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é saber quanto cada skatista gastou. Essa é a primeira conta. E como a gente faz uma conta quando eu tenho uma coisa e vou comprar mais uma coisa? Logicamente que conta de
mais. Este é o primeiro dado que você vai ter. Quanto cada skatista gastou. Então, aqui uma conta simples de soma eu vou fazer para vocês. 18, 1, 4 e 2, 6, 3. Este é o valor total do equipamento. Mas aí eu não tenho equipamento, não tenho quantidade de skatista e é isso que ele quer saber. Mas qual dado importante que ele deu para nós? O total da compra. Então, eu tenho 2.208, que foi o total do gasto. Qual conta eu faço quando eu tenho muitos e quero saber um? Ou eu tenho um valor grande e vou distribuir o que cada um vai pagar. Se eu estou distribuindo a conta para cada um, logicamente que é uma conta de dividir. E eu vou dividir 2.208 por 368, que foi o gasto de cada um. Uma dica para quem for fazer a conta de dividir na matemática. É um valor de dinheiro do sistema monetário, mas aqui eu não tenho centavos e aqui eu não tenho centavos. Então, você pode fazer essa divisão utilizando os números inteiros. 2.208 dividido por 368. Vamos para o próximo? B. Para pagar a sua compra, Paulo deu 4 cédulas de R$100. Qual foi o troco que ele recebeu? Já tem uma dica aí, né? Não deu R$400, né? Então, que conta que eu tenho que fazer? Eu dou um dinheiro e vou pegar um troco. Só pode ser subtração. Exercício 2. O Christian poupou a sua mesada para comprar uma bola de rugby. Ele pesquisou o preço dela nas lojas virtuais, que variava de R$ 59,70 a R$ 180. Tudo historinha. Quais são os dados? Aonde eu tenho o preço de R$ 59,70 a R$ 180. Primeira pergunta. Qual a diferença entre os valores? Grifa a palavra diferença. Se é diferença, eu tenho uma subtração para fazer. Exercício B. Podemos dizer que o preço mais barato é aproximadamente 1/3 do preço da bola mais cara? Por quê? Bom, aí vem uma dica que o seu professor já deve ter falado para você. Se eu estou falando 1/3, eu estou pedindo a terça parte. Qual é o valor mais caro da bola? R$ 180. Qual é a terça parte desta bola? Quando eu falar terça parte, quarta parte, quinta parte, eu estou dividindo por aquele valor. Então, 180 eu vou dividir por 3. Vou ver se o meu resultado aqui é próximo a R$ 59,70, que é o valor da bola mais barata, certo? Você vai pôr a resposta aí se deu certo ou não e vai explicar como você fez. Exercício número 3. A Helena vai participar de uma competição de ciclismo. Para chegar até o parque em que ocorrerá o evento, os organizadores locaram 2 ônibus, cada um por R$ 1.752. Qual foi o gasto com o transporte de cada um dos 70 atletas? Muita historinha e muitos dados aí, tá? Então, vocês vão separar para mim. A Helena participando da competição, historinha. Para chegar no parque, organizaram com ônibus, historinha. Mas não é historinha onde? Aonde ele coloca 2 ônibus. Então, grifa aí para mim, 2 ônibus. Cada um custou R$ 1.752, dado importante. Pergunta. Qual foi o gasto de cada um dos 70 atletas? Então, você vai grifar que são 70 atletas. Que conta que eu tenho que fazer para chegar nesse resultado? Mais de uma, lógico, tá? Você tem aí o valor de um ônibus, mas na verdade foram 2. Você tem os atletas que foram em cada um deles, então eu vou ter que dividir para cada um. É aquela historinha da gente rachar a conta. É conta de dividir. E a hora que você chegar à conclusão, você vai ver que nas respostas eu não tenho um valor exato. Eu tenho exatamente 55, um valor entre 45 e 49, aproximadamente 50, menos de 50. Então, você vai ver o seu resultado e vai enquadrar aí nas respostas que você tem no seu caderno impresso.
Vamos lá, exercício número 4. Num parque, foram organizados 2 espaços para acomodar convidados do patrocinador de uma competição de slackline. Cada espaço tinha 15 fileiras com 45 cadeiras cada uma. Pergunta: quantas pessoas puderam assistir sentadas? Então, vamos lá para grifar. Você vai grifar para mim. Quantas fileiras tinha? 15, grifa. Quantas cadeiras cada fileira? 45, grifa. Quantas pessoas puderam assistir sentada? Essa é a parte importante, é a pergunta. Então, grife a pergunta. E vamos lá. Eu tenho pouco, quero saber muitos. Já viu isso em várias provas aí, né? Todas as vezes que eu tenho um valor pequeno, eu quero saber um valor maior, eu não vou somar, eu vou multiplicar, que é a conta mais fácil de se fazer. Número 5 e último. Uma equipe composta por 5 ciclistas renovou seu estoque de bicicletas. Foram compradas 3 bikes, cada uma por R$ 2.710. O valor total foi pago em 7 parcelas. Qual o valor das parcelas se a compra foi paga sem desconto? É bem importante esse problema, porque ele traz vários dados em que na hora de uma provinha vocês fazem confusão. Primeira coisa, ele pagou parcelado. E ele pagou em parcelas. Quando eu falo que paguei em parcelas, ou em 5 vezes, ou em 10 vezes, eu não estou multiplicando. Eu estou dividindo o valor, porque o que eu vou multiplicar são as parcelas, e não a minha compra, tá? Então, primeiro dado importante, quantos ciclistas são? 5. É o primeiro dado importante, porque eles compraram 3 bikes, cada uma por R$ 2.710. Então, grifa lá, 3 bikes, cada uma por R$ 2.710. E pagaram em 7 parcelas. Grifa para mim uma coisa importante na pergunta. Ele quer saber o valor total? Não quer. Ele quer saber o valor da parcela, tá? Então, esse é o dado importante. Grifa lá para mim, ó, qual o valor das parcelas. Ok? Acabou. Agora é a hora da tarefa. Essa primeira tarefa é da unidade 8, em que vocês vão colocar falso ou verdadeiro no cálculo mental. É a mesma que nós fizemos lá do igual ou diferente no exercício, tá bom? Então, vocês vão fazer a sominha dos dois lados, vão ver se está igual ou diferente e vai colocar verdadeiro ou falso. Nada demais nesse exercício. No segundo, vocês vão resolver as audições utilizando estratégias de cálculo mental. O espaço que você tem no material, às vezes, é pequeno, então você pode utilizar seu caderno para registrar aquilo que você fez. Lembra lá do começo da matéria? Se foi igual ao do Luiz, se foi igual ao da Monique, é o que você vai fazer no exercício número 2. Este em casa já é da unidade 9, tá? E é um probleminha. Deixe os cálculos registrados no caderno e não se esqueça de dar as respostas. O espaço que vocês têm aí da unidade 9 não dá para fazer, nem tente fazer, tá? Precisa copiar tudo no caderno, professora? Não. Lá no seu caderno você coloca em casa, unidade 9, a página 264 e faça bonitinho as respostas lá, tá? Então vamos lá, só a leitura rápido. Num campeonato de skate foram inscritos 270 skatistas. Cada participante pagou uma taxa de inscrição de R$ 35. Dado importante esse? Dado importante. Quantos skatistas eu tenho no total? Quanto cada um pagou? Primeira pergunta, qual foi a quantia arrecadada pela comissão? Eu tenho pouco e quero saber muito. B, para pagar a sua inscrição e a de 2 amigos, um participante tem uma cédula de R$ 100. É suficiente? Então, ó, importante, é um participante e mais 2 amigos. E vê se deu certo. Número 2, o tchoukball é um esporte coletivo jogado entre 2 equipes com 7 jogadores em cada uma e realizado numa quadra com bola e quadro de remissão. É esse que você está vendo aí na imagem. Cada quadro custa R$ 1.101. Uma escola comprou 2 pares. Importante aqui o dado. Então, grifa lá, 2 pares. Aqui eu tenho o preço de um só. E fez o pagamento em 6 parcelas, ou seja, ele dividiu o pagamento.
Qual o valor de cada parcela? Grifa lá para mim, qual o valor de cada parcela. Essa é a parte importante. Vamos conferir o que nós fizemos hoje? Cansou? Não, não deu para cansar não, vá? Vamos lá. Nós estudamos então cálculo mental e resolução de problemas. Você assistiu o vídeo da professora à noite, veja novamente isso no vídeo gravado, porque lá você vai ver toda a explicação novamente, tá? Se você ainda não entendeu, não deixe de falar com o seu professor. Você vai fazer em casa então todas as atividades e mais o em casa. A gente se vê, então, na próxima aula, onde já começaremos no seu caderno impresso número 2, tá bom? Até a próxima aula, a gente se vê.